perseguindo nas redes sociais, ou na vida pessoal mesmo. A gente teve o caso aí muito comentado, né? Sim, esse eu acompanhei. Exatamente. Já aconteceu com você? Então, vamos lá. Não aconteceu. De vez em quando a gente recebe uma gracinha, uma ameaça, mas ela cessa logo em seguida. Eu acho que o pessoal fica falando, achando que eu sou meio louco, eles pensam duas vezes antes de fazer, né? A resposta está sempre ali na ponta da língua, mas não é todo mundo que tem a estrutura que a gente tem. O que você faria se, por exemplo, né, como no caso da atriz Débora Falabella, há 10 anos perseguida por uma fã? É aquela história, a gente tem que procurar as autoridades, né? A gente só tem que garantir a nossa segurança do jeito que dá. No meu caso, a gente procura as autoridades e se por um acaso houver uma certa insistência colocar minha vida ou da família em risco, vira estatística. Vira estatística. Ah, ela ri, ó. É brabo, ele é brabo, gente. Ah, papai falou, quem fala a verdade fala uma vez só. É ou não é? Você é brabo. A gente tem que se cuidar, né, Parece com Gardênia? esse povo que nasce lá no sertão Ei, de aqui é o Alagoas. seguinte, nesse caso foi Marechal Hermes, suburbão. Ó, a gente vai estar O acompanhando doido que é um sabe assunto com quem importante. mexe, não sabe, Ah, Vadinho? assombração sabe pra quê? Parece chuva que molha o caixão, molha o carregador. Exatamente, peraí. Exatamente. Ó. Hoje a gente também vai saber no Ah. programa, meu amor, como é que está a chegada do inverno, né? Será que vai ter frio, bebê, pra gente sair todo elegante? É uma confusão da bexiga. No verão faz frio e chove, no inverno faz sol, faz calor. Outono agora parece que nós demos uma informação aqui de o outono mais quente nos últimos 15 anos. Vai entender um negócio dele. Pois é, gente. Eu doida pra fazer minhas produções aqui maravilhosas. Ah, é inverno, verdade. né? No inverno a gente fica bem arrumado mesmo. Um beijo, bebê. Beijo, bom programa. Muito Até amanhã. obrigada. Pois é, como eu falei, essa semana veio à tona o caso da atriz Débora Falabella, que há 10 anos, minha gente, 10 anos é perseguida por um fã. Olha, esse tipo de perseguição tem nome. Uma prática de espionagem que já existia e entrou para o campo virtual, o stalking. O termo, que traduzido significa espreitar, se caracteriza pela perseguição obstinada a alguém que pode ser uma celebridade ou não. Os meios digitais facilitaram a vida dos perseguidores, que conseguem todo tipo de informação alheia, cabendo ao usuário limitar a sua privacidade. As perseguições, em alguns casos, têm efeitos traumáticos, afetando inclusive a saúde física e mental dos perseguidos, além da sua rotina diária. Como no caso da atriz Débora Falabella, que há 10 anos é perseguida por uma fã. Uma história que começou com uma foto tirada em um elevador com a artista e que, ao longo dos anos, teve vários desdobramentos, como presentes no camarim, cartas de teor íntimo e invasivo, envio de mensagens pelo celular, declarações de amor, entre outros. Ataques que culminaram com uma prisão preventiva em 2024 da perseguidora, revertida em medidas cautelares de afastamento sob pena de internação provisória. Para falar no assunto, no estúdio, a psicóloga Marcélia Alfinito, especializada em psiquiatria e psicanálise e formada em desenvolvimento humano. É isso, gente. Vamos conversar com a Marcélia agora. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gardênia. Obrigada. Olha só, você pode participar do nosso programa, é só apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aqui, ó, na telinha. Você também pode perguntar, fala com a gente. Você já teve esse tipo de perseguição? Tem alguma dúvida? É só mandar a sua pergunta aqui para o programa. Marcélia, a primeira pergunta é a seguinte: o que é que passa na cabeça de uma pessoa? A gente está falando aí, né? Todos ficamos alarmados aí de sabermos que a atriz, a Débora Falabella, é perseguida há 10 anos. O que passa na cabeça de uma pessoa dessas, que persegue dessa forma? Então, assim, enquanto atos subjetivos, né, vão ter motivações que são subjetivas dessas pessoas. Então, a gente vai precisar aí, só eles, de fato, conseguem dizer qual foi a maior motivação, né? A gente tem das mais diversas motivações. Entretanto, a gente sabe que os casos que vêm mais à tona na mídia, por exemplo, né, geralmente é constante, assim,
um perfil, como vocês falaram, né? Mas assim, diagnósticos, por exemplo, de transtorno da personalidade, né? Então, assim, a gente vai ter pessoas com viés mais narcisistas, por exemplo. Isso é muito comum de acontecer, mas não só, né? Então, assim, é importante a gente dizer isso para o público que está assistindo a gente, porque não é todo mundo que faz atos, né, de perseguição, por exemplo, né, que tem algum transtorno, por exemplo. Né? A gente tem que colocar isso. Tem pessoas que estão fazendo em plena saúde mental. Sim, é possível, né? A gente Que tem parece oscilações. que no caso dessa moça que persegue a atriz Débora Falabella, ela foi diagnosticada, né, com um tipo de transtorno. Em 2004, em Paris, foi o primeiro surto que ela teve. Sim. Né? E é economista, fala 5 línguas fluentes e é uma pessoa esclarecida. E aí teve esse surto e há 10 anos ela persegue, né, de todas as formas. Depois, isso aconteceu, mais assim, né, curioso, isso começou a acontecer depois de uma foto que ela fez com a atriz em um elevador, com a atriz, com a Débora Falabella. Então, assim, por que esse gatilho? Assim? É interessante, né, a gente falar sobre isso, porque é um caso, especificamente esse que você está trazendo, é um caso onde a gente repara algo mais delirante mesmo, né? Então, qualquer ação pode ser interpretada pela pessoa, né? No caso essa pessoa que estava perseguindo a Débora, né? Ela interpreta delirando mesmo, né? Uma coisa que não existe na realidade. Pois é, digamos que na hora que ela foi fazer a foto, né, a Débora tenha sido bem simpática com ela e a pessoa já acha que foi algo a mais. Uma coisa que é super natural. Alguém pediu uma foto, tira uma foto comigo, tiro, sorri, né? Ser simpático e talvez ela pelo delírio. A gente está aqui. Né, a gente não conhece o caso de perto. Não, a gente não pode falar. Não pode falar do caso específico. Como psicóloga, aliás, você não pode falar especificamente do caso. Mas temos várias informações. A gente pode falar de modo geral. Exatamente, né? de modo geral. De um Digamos modo geral. que seja esse o gatilho para essas pessoas que perseguem ou não, porque nós temos outros casos famosos, por exemplo, a gente tem vários, inúmeros, quando a gente fala de famosos, vamos lá, John Lennon, sim, Versace, que né, tantos que perderam a vida, Ana Hickman, que quase perdeu a vida também. Sim, a gente tem uma cantora americana, a Selena, né? A Selena, exatamente. Enfim, por essas perseguições, é alguém que delirou alguma coisa, não é, Marcele? Assim, especificamente os casos dos famosos, eles têm um maior foco porque está na mídia, né? Mas não apenas isso, não é sempre que é algo mais delirante, né? As pessoas vão ter outros tipos de motivações, como, por exemplo, se sentir rejeitada por alguma coisa, um término de um relacionamento, né? E aí elas passam, através daquela rejeição, ter atos mais agressivos mesmo, né? E aí, motivado, muitas vezes, tem uma emoção por trás disso, que está mais ativada, geralmente a raiva, né? Nesses casos, assim, quando a pessoa passa ao ato, por exemplo, né, de atingir gravemente os famosos mesmo que morreram, né, em virtude de ataques mesmo dessas pessoas. Então, mas nem sempre, né? Não vai ser sempre que vai ser isso. Então, pessoas que podem estar no curso normal ali da vida e terem alguns gatilhos emocionais importantes e acabam, enfim, invadindo ali a intimidade do outro, né? E passando agressivamente tendo essa entrada na vida do outro de uma forma muito agressiva, né? Nós temos perguntas já através do nosso WhatsApp. É de Campo Grande, como é que é o nome? A Alzira está perguntando o seguinte: quando que a pessoa detecta que está sendo perseguida? Bom, isso nem sempre é fácil, né? Isso aí ela vai... A vítima, muitas vezes, ela vai ter um limiar ali do que ela entende que é invasivo na vida dela, né? Então, assim, eu começo a ver sempre a mesma pessoa naquele mesmo lugar, né? A pessoa que está
te perseguindo mesmo, né? Porque não é só a perseguição, não é só o envio, por exemplo, de e-mails, hoje em dia já não é mais tão usado, né? Mas mensagem no WhatsApp, né? Direct na rede social, perfil fake, não é só isso, né? Tem uma privação da liberdade, por exemplo, do ir e vir da vítima, que se sente extremamente constrangida de fazer o mesmo percurso para casa, por exemplo, porque sempre encontra uma determinada pessoa no lugar, né, nesse trajeto. Então, dessa forma, geralmente é quando a pessoa chega muito na clínica, né, essa fala, né, olha, eu comecei a mudar a minha rotina, eu não faço mais os mesmos caminhos que eu fazia do trabalho para casa, enfim, e aí ela começa a se dar conta de que ela está modificando a rotina dela em virtude de alguém que está ameaçando essa liberdade mesmo, né? A pessoa acaba se sentindo muito invadida. O stalker, ele escolhe a vítima? Ou não? É algo que acontece o perfil psicológico dele, ele vai ali? Ou ele escolhe? Ele tem um perfil? Por exemplo, a gente estava brincando, eu e o Vaguinho, né? Mas assim, um doido quando encontrou outro doido, estava brincando, sim, né? Então não mexe. Será que é assim? Uma pessoa que é mais quieta, que tem mais paciência, que a pessoa vai perseguindo, ela ali vai conversando, mas ela não toma atitude, ela vai tentando explicar e a pessoa vai. Tem mais possibilidades, né, claro, de ter uma pessoa assim o tempo inteiro perseguindo? Tem outras possibilidades, né, Gardênia? Não é só essa coisa de escolher alguém especificamente, porque a gente tem os casos mais delirantes mesmo, né? Então, assim, vai saber o que se passa na cabeça daquela pessoa, né, que idealiza muitas vezes de forma delirante mesmo, fantasiosa, né? A gente tem os casos de erotomania, por exemplo, que são as pessoas que têm convicções fantasiosas, delirantes. Como é que é o nome? Erotomania. Erotomania? Isso. Né? Pessoas que deliram mesmo, assim, no sentido, mas são convictas de que aquele famoso, por exemplo, é apaixonado por ela. E aí, isso de uma forma delirante, né? Não tem o menor contato na realidade. A gente tá olha, inclusive, essa pessoa que persegue a Débora Falabella, ela falava muito que fazia amor com a Débora Falabella por telepatia. Né? Eu acho que no caso da Ana Hickman também, a pessoa que atacou a Ana Hickman, ela achava que a Ana Hickman tinha realmente correspondido o seu amor, né? Então, assim, é isso mais ou menos? É isso mais ou menos nesses casos famosos delirantes, né, que a gente está falando. Mas no dia a dia a gente repara que não é restrito a casos de delírio, por exemplo, né? A casos do espectro da esquizofrenia, por exemplo, né? Como acho que foi o caso, né, que foi o caso aí. Mas no dia a dia a gente tem dados, inclusive, de pessoas próximas da família, por exemplo, né, pessoas que foram casadas durante anos e aí alguém dá um basta na relação, termina aquela relação. Quem foi excluído da relação muitas vezes se sente rejeitado e aí começa a perseguir de fato, né, o ex-companheiro ou a ex-companheira, que é mais comum, né? A gente tem dados disso, que mulheres são mais perseguidas do que os homens. Sim. E a gente não pode esquecer das crianças e adolescentes que entram aí nessa estatística também, que é gravíssimo. Várias situações, né? A gente tem conhecimento de pessoas perseguidas e que muitas vezes acaba, infelizmente, de uma forma muito trágica, não é, Marcele? Claro. Bom, a gente vai chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. O programa está só começando, não sai daí. E daqui a pouco nós vamos saber como será o inverno, gente. Todo mundo querendo inverno. Você gosta do friozinho? Eu gosto, particularmente eu gosto, mas carioca não é muito do frio. Pois né? Mas é bom, gente. É bom ter uma estação mais fria para a gente colocar uns looks aconchegantes, umas roupinhas mais chiques, mais aconchegantes, né? Namorar um pouquinho, ver um filminho gostoso, fazer uma pipoca no final. Olha, dá pra ficar em casa deitadinho no final de semana no lençolzinho lá. Adoro! Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, participa do nosso programa. Entra em contato com a gente.
Ser humano cretino. Eu sou um ser humano, eu tenho um coração, eu te falei. Eu jamais abri meu coração. Palhaçada vai ser de não. Você sabe que Deus é tão bom comigo, uma cidade de 3 milhões de habitantes. Ele me mostrou aonde você estaria, me mostrou onde você estaria, que horas você chegaria, aonde de jogo que você iria, de tão bom que é comigo. Eu não sou assassino. Porque você olha mentira e todo amor mentira. Muito sério, né? A gente está de volta e são as super tardes da Band. Eu vou continuar conversando com a psicóloga Marcele Alfinito e agora também com o advogado Paulo Pereira Filho, que está com a gente sobre o tema de hoje, que é a perseguição. A gente voltou aí do intervalo mostrando um caso famosíssimo com a apresentadora Ana Hickman, perseguida, quase morta, porque ele descobriu o local que a Ana estava, conseguiu entrar no quarto, conseguiu ir com uma arma, enfim, graças a Deus, né? Não aconteceu nada demais com a Ana Hickman, o ex-cunhado da Ana interviu, enfim, mas olha, a loucura das pessoas, né? O que elas colocam na cabeça, você viu, ele acreditava de fato que a Ana, ela não valorizou o amor deles. A gente viu no áudio, né? Parece que uma secretária da Ana, quando ele invadiu o quarto, conseguiu gravar o áudio, ficou escondida e conseguiu gravar. E olha só, o suspeito de atirar em Ana Hickman multiplicava perfis. Era o Ricardo Rodrigo Augusto, né, de Pádua. E ele era conhecido também, olha só, quando ficou conhecido o caso, por multiplicar perfis em redes sociais para perseguir a Ana Hickman, perseguir as pessoas. Então, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite, Gardênia, agradeço muito. E é um tema muito importante. Que crime é esse? Como que a pessoa pode denunciar? Quando que a pessoa pode entender? Gente, está passando do limite. Eu não sou obrigada a aguentar esse tipo de perseguição. Claro, a doutora Marcela explicou muito bem. Primeira coisa, a pessoa precisa entender realmente que está sendo vítima de um crime de perseguição. E como é que ela percebe? Ela percebe quando ela começa a ter uma limitação no direito dela de ir e vir. Começa a modificar realmente o local de trabalho, passa a não ir para os mesmos locais, passa a receber muitas ligações da mesma pessoa de forma incessante, passa a receber muitas mensagens pelos aplicativos, então ela começa a se sentir perseguida. E isso é muito comum, né? Dados do Ministério do Ministério dos Direitos Humanos nos revela que só esse ano, no início do ano, 2 mil casos foram registrados de crimes de perseguição, que é justamente isso, é essa reiteração, é esse contato indesejado que a pessoa não quer manter contato com o perseguidor, mas a pessoa acaba forçando esse contato. E das várias maneiras, como essa questão realmente do uso das redes sociais, do uso do telefone, aparecer no local, por exemplo, no caso da Ana Hickman, a gente viu que a pessoa atravessou tudo. O país todo atrás dela. Uhum. E isso acontece muito nas nossas relações do dia a dia. 2 mil casos foram registrados esse ano, só em relação a isso. A maior parte, a doutora disse, são as mulheres, e são mesmo. Né? E isso acontece muito nas relações de afeto, nas relações do dia a dia. As pessoas realmente, às vezes, não entendem o término no relacionamento. E começa a perseguir. Né? Hoje em dia, a gente recebe muitos casos desse tipo de conduta. É muito comum. Agora, por exemplo, doutor Paulo, para denunciar, no caso de uma perseguição pelas redes sociais, né? No caso para poder denunciar, você tem que ter o nome da pessoa correto. Como que faz essa denúncia? Porque muita gente se esconde. Claro. A gente acabamos de ver na volta do programa que ele criava vários perfis. Como que faz para denunciar no caso desses? É muito importante procurar as autoridades. Uhum. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma delegacia que é especializada em crimes informáticos. E essa delegacia, ela consegue localizar essa pessoa. Ela consegue ir atrás da pessoa, ela consegue encontrar os dados da pessoa. Então é importante procurar a ajuda das autoridades. Isso acontece muito. Eu também já fui vítima desse tipo de conduta. E procurei a delegacia e a pessoa foi localizada.
Eu gravei um vídeo uma vez defendendo um colega e uma pessoa que é realmente muito perigosa começou a me perseguir, né? Entrou em contato com a minha família e aí na delegacia essa pessoa foi localizada e acabou sendo presa, né? Então é importante. Nós temos aqui no Rio de Janeiro delegacia especializada nisso e eles são muito competentes. Entendi. Então é isso, se as pessoas se cuidarem, né? A gente não pode, por exemplo, eu até perguntei para a Marcele o seguinte, se muitas vezes a pessoa quando é mais tranquila, né? Por exemplo, vamos falar, um término de relacionamento. Sim. O homem, a gente tem visto casos absurdos, né, de violência contra a mulher, Claro. pessoas que não aceitam o término do relacionamento. A gente também vê mulheres que perseguem a vida inteira o homem, né? Mas a gente já citou aqui, a maioria são homens, enfim. Mas um caso desses, por exemplo, às vezes você vai sendo mais tranquilo. Você termina um relacionamento, põe um ponto final e fala assim, acabou. Você E muitas é vezes a assertivo. pessoa não entende, não é, entende. Marcelo? Tem que realmente se fazer entender, acabou, não tem mais volta. Como é que funciona? Porque muitas vezes, para a cabeça de uma pessoa dessas, que eu não sei qual o perfil, a Marcele vai explicar pra gente, o que ela acha? Assim, não, eu sou insubstituível, eu vou tentando, e daqui a pouco essa pessoa vai ceder, e aí Isso. vai chegando ao limite até não aceitar e começar uma perseguição, e a ser agressivo, como a gente vê muitos casos de agressão e até, infelizmente, morte, né? Sim, é importante a gente falar o seguinte, é ótimo tocar nesse assunto, né? Porque a pessoa, ela pode fazer uma ligação imaginária mesmo com quem está sendo perseguido, mesmo de forma negativa, né? Então, assim, às vezes, você ser assertivo, é claro que é importante, né? Olha, não quero mais, não permito que você faça tal coisa. Acabou. E às vezes encerrar mesmo qualquer tipo de resposta, mesmo que negativa, né? Mesmo dizer, você fica respondendo a pessoa incessantemente ou a pessoa te liga 70 vezes. Quando ela completar a 71ª vez, você atende o telefone. Então, quer dizer, funcionou em algum momento, né? Eu insisti tanto, ela acabou atendendo. A gente tem que tomar o cuidado evidente para não culpabilizar, né, as vítimas nesse caso, mas é uma dica mesmo, assim, de que não se pode dar essas, pensar mesmo, assim, que tem pessoas que se ligam a gente, mesmo que de forma negativa. Não, uma hora eu vou conseguir fazer ela entender que que ela é apaixonada por mim, que nós somos o casal perfeito, que ela não pode ter ninguém mais além de mim, né? Seja de forma fantasiosa ou não, porque a gente tem casos reais, assim, das pessoas que se relacionavam mesmo, né? Casais que terminaram sua relação e a mulher ou o homem, né, fica perseguindo ali a pessoa porque não admite o término, por exemplo, né? E aí é importante a gente dar um basta final de fato, né, encerrar o contato com a pessoa mesmo. Mesmo, muitas vezes a gente, eu creio que muita gente nesse caso fica se sentindo culpada. É muito né? O comum. culpado, não é, doutor Paulo? Por estar fazendo alguém sofrer, mas O acabou, sentimento de acabou, culpa o sentimento acompanha de culpa. a E vítima. às vezes esse sentimento de culpa pode alimentar uma pessoa que infelizmente é desequilibrado. Sim. Né? E cada um vem com o seu repertório, com a sua história. A gente precisa entender. Daqui a pouco o doutor Paulo vai dar mais dicas pra gente, a Marcele também. Mas deixa eu dar um recado. Eu vi que a Marcele tá com cabelão. Você gosta de cuidar do cabelo, não gosta, Gosto. doutor? Pois é, eu também adoro cuidar do cabelo. E é por isso que, olha, da Belle aqui de novo. Deixa eu colocar minhas fichinhas aqui. E olha só, hoje eu vim falar sobre a linha de tratamento para os cabelos. Explosão de brilho. Eu estou adorando falar sobre esse brilho, porque as pessoas perguntam muito. Por que seu cabelo tem brilhado tanto? Porque eu uso da Belle, né, meu amor? E olha só, os produtos são feitos com pérolas de caviar e vinagre de hibisco. Eles nutrem, devolvem a vida aos fios, aquele cabelo que está sem vida. Então, devolve a vida aos fios, reduzem o frizz, dão um brilho incrível. Vou até falar de novo que eu adorei, assim, pausado. Incrível. A linha é completa. E olha só, eu amo o sérum selador, que é esse aqui, ó, maravilhoso,
que pode ser usado como, olha só que maravilhoso, reparador de pontas ou finalizador. Tem proteção térmica, né, pra gente quando vai usar secador, chapinha, babyliss e filtro UV. Ele sela as cutículas e tem micro brilhinhos para deixar o seu cabelo com aquele brilho maravilhoso. O resultado, lógico, muito luminoso. Um brilho, garanto, mas um brilho de ofuscar. Da Belly tem mais de 10 linhas de tratamento para atender, aliás, vou até ficar com ele aqui, para atender a necessidade de cada pessoa, viu? É uma marca vegana, livre de crueldade animal e que recicla as embalagens. E aí, olha, bora se apaixonar por essa explosão aqui, hein, de brilho? É só você apontar o QR Code aí na tela e você vai acessar o site e você já sabe, você imagina, a da Belly tem o melhor para o seu cabelo. Gente, o cheirinho que é maravilhoso. O cabelo fica com brilho, saudável e com um cheirinho maravilhoso. Dado o recado, cuide do seu cabelo, deixe seu cabelo com brilho, viu? Vou até presentear a doutora Marcélia aqui com o cabelo, você cuidar mais ainda desse cabelo. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Tem muita coisa legal no programa, a gente tem visita ao Cristo, tem previsão do tempo, o programa ainda tem muita coisa legal. Eu te espero, não sai daí. Voltamos ao vivo e é o seguinte, nosso Vem Com a Gente nas Super Tardes da Band, você pode participar, é só apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aqui na telinha, mandar a sua pergunta, falar do nosso programa, enfim, a sua opinião é muito bem-vinda, a gente faz o nosso Vem Com a Gente com muito carinho para você, tá? Olha, hoje é o primeiro dia do inverno. E vocês, assim como eu, devem estar se perguntando o seguinte, eu me pergunto todos os dias, afinal, gente, cadê o frio? Pelo amor de Deus, cadê o frio, Marcele? Cadê o frio, doutor Paulo? Estamos aguardando, né? Não vejo a hora de andar de terno na rua sem ficar suado, né? Sério? Não, eu também não gosto de ficar suada, Nossa, não, viu? Sou chata, eu gosto de ficar com a roupinha assim que não sua tanto. Escovar o cabelo, sair do chuveiro, a gente já sai suada no calor. É o seguinte, por isso eu vou conversar agora com a meteorologista, a Desirê Brant, que vai poder responder essa pergunta para a gente. Meu amor, seja bem-vinda! Que inverno esquisito é esse outono que não fez friozinho? O que está acontecendo, Desirê?
Boa tarde, Gardênia. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer participar do programa hoje, nesse primeiro dia de inverno. Na verdade, o inverno começa daqui a pouquinho, às 17h51 no horário de Brasília. Existe um porquê, uma razão desse horário, bem, né? Pontual, às 17h51. O que significa isso? Exatamente às 17h51 é o momento em que o hemisfério norte recebe a maior quantidade de energia solar em relação ao hemisfério sul. E aí, a primeira noite do inverno é a noite mais longa do ano. E por isso que tem feito até mais frio durante as noites, mesmo sem ar polar, viu, Gardênia? Porque, principalmente no interior do Brasil, essa combinação de noites mais longas, com a umidade relativa baixa, faz com que a temperatura caia com bastante facilidade. Então, por isso, friozinho de madrugada. Só que de madrugada está todo mundo quentinho em casa, então ninguém nem percebe que está fazendo esse friozinho. Até porque assim que o sol aparece, a temperatura tem subido com muita facilidade, com esse tempo mais seco. E, por enquanto, a expectativa é de inverno com tardes quentes. Todo mundo esperando aí pelo friozinho, mas, por enquanto, ele não virá. Existe uma expectativa de uma temperatura mais baixa, especialmente para o final agora do mês de julho. Em julho pode fazer um pouco mais de frio, mas olha, este inverno ele não vai ser nada rigoroso, longe disso. Ele vai ser mais frio do que o ano passado, porque o ano passado também a gente teve lá frio. Esse ano teremos alguns episódios de frio mais intenso, intercalados por outros não tão frios e até mesmo quentes, tá? Então eu diria até que nesse inverno a gente vai ter mais dias quentes do que frio. Na média, vai ser um inverno com temperatura acima da média. Eu vi que agora vocês colocaram um mapa de chuva do Brasil para este inverno, e é isso mesmo. A mancha avermelhada do mapa significa que a chuva em grande parte do país vai ficar abaixo da média. É normal não chover no centro do país, como a gente está vendo aqui no mapa, tá vendo esse avermelhado aí no meio? Nestas áreas é normal mesmo não chover nessa época, só que vai ser um inverno mais seco do que ele costuma ser. O número de queimadas no interior do Brasil já está extremamente alto e fica um alerta para o decorrer desse período seco, tá? Porque vai agravar ainda mais essa questão de números de incêndio pelo interior do país. A gente já viu aí mais de 1000% de aumento de números de incêndio no Pantanal. Então, é um ano que merece atenção em relação a essa secura. Secura que também prejudica a saúde. Então, a recomendação, sobretudo nesses períodos, nesses dias extremamente secos, é se hidratar bastante e evitar exercícios físicos ao ar livre, sobretudo entre 10 da manhã e 5 da tarde, mas eu diria que principalmente no meio da tarde, que é quando temos os menores índices de umidade relativa do ar e as temperaturas mais altas, tá? Então, é perigoso, é prejudicial à saúde. Então, é um inverno que a gente deve ter bastante atenção com a saúde, bastante atenção também com a economia de água, porque os reservatórios vão baixando, né, ao longo dessa estação seca e que promete até alguns dias de temperaturas altas, o que pode aumentar o consumo de água também, viu, Gabi? Então a gente pode esperar, né, um inverno não tão frio, o verão, então nem imagino, meu amor, como será o próximo verão. Pelo amor de Deus. Tá vindo Laninha, quem sabe o Laninha salva a gente Até dessa. tropecei aqui, dizendo, misericórdia, porque eu sou a sertaneja, a lagoana sertaneja, que mais gosta de frio na vida. Dá para explicar? Agora, olha que loucura. Estou no Rio de Janeiro, né? Com um inverno atípico, um outono atípico, chegando o inverno hoje, vou lá pro sertão da Bahia, pego frio e chuva, que era seco. Tá tudo mudado, né? Tá tudo começando a mudar, não é isso? Mas no sertão da Bahia também esses dias estão bem secos e quentes, viu? Prepare-se porque você não vai conseguir fugir muito do calor, não. É isso. Desirê, muito obrigada pela participação com essa simpatia, essa belezura toda. Eu quem agradeço, um beijo para vocês e até a próxima. Gente, um beijo. Eu não sabia que no primeiro dia do inverno a gente tem dias mais longos. Olha, você viu a explicação? A noite mais longa do ano. Olha que legal, que interessante. Tem que aproveitar hoje, hein? Quem gosta da noite, né, aproveita mais a noite aí. Vamos aproveitar a noite hoje, hein? Já comecem a fazer os planos aí. Olha só, deixa eu dar um recado, aproveitar que eu já estou aqui para dar um recado para vocês. Todo mundo gosta
de exclusividade, não é mesmo? Então se segura, porque por apenas 5 centavos você pode ser o dono de uma moto CG 160 Start no valor de R$16 mil. Olha só, é a oportunidade de ter essa linda moto maravilhosa CG 160 Start por apenas 5 centavos, viu? E você só vê aqui no Capmania. E o melhor, tudo 100% autorizado e legalizado. Quer saber como participar? Muito simples. É muito simples. Basta você acessar nosso site www.capmania.com.br ou, se você preferir, o QR Code que está aí na telinha e garantir seus títulos limitados. Essa moto vai facilitar muito a sua vida. Concorda comigo? Seja no trabalho, no lazer ou no dia a dia, no trânsito. E olha só, a gente já pode dar adeus aí ao transporte público, nunca mais. Embarque nessa nova vida com a moto CG 160 Start. Capmania, sua mania de ganhar. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta conversando sobre esse assunto. Stalker, a gente volta já já. Eu não tenho ideia de como isso vai acabar. Eu só acho que um de nós vai ter que morrer. Essa mulher tá te perseguindo? Acho que uns 6 meses, talvez. E por que você demorou tanto pra denunciar? Ela precisa de ajuda. Ela vai no meu trabalho, vai na minha casa, ela fica me mandando e-mails, tipo, o tempo todo. Eles têm algum tipo de ameaça? Aqui. Eu não diria que isso é uma ameaça. Tem um motivo pra você mantê-la por perto. E talvez pelo que ela te dá. Eu tô vendo que você tem mãos fortes, né? Mandíbula masculina. O que você acha da gente fugir junto? Você é comediante? Mais ou menos. Não tá dando certo. Isso foi uma pergunta? Alguém magoou você, não foi? Quem foi? Marta, será que você pode soltar minha mão, por favor? Marta, por favor! Não se atreva! Senhoras e senhores, Donnie! Eu tô muito preocupado. Você não pode deixar ela afetar a gente assim. Não é ela que afeta a gente, é você. Saudade de você. Senhoras e senhores, essa é a minha perseguidora. Diga um oi pra mim. Como ousa dizer isso pra mim?
mim. Pede desculpa pra mim e pede agora. Eu não posso mais sair com a minha mãe. Seu... E você instigou ela. Qual? Eu acho que você adora. Na boa, Marta, volta pra sua casa. Eu tenho a sensação de que você vai ser o meu fim. Abre. É isso, voltamos ao vivo nas Super Tardes da Band. Gente, voltamos aí com a série, trechos, né, de uma série que está passando no canal fechado, que é Bebê Rena. 40 mil e-mails, 350 horas de mensagens de voz. Foi um caso verídico que está sendo mostrado pelo amor de Deus. É muita perseguição. Muita. E aí, doutor Paulo, o que fazer? Tem que realmente procurar... Eu acho que ele demorou demais, tá? Tanto Sim. que nós vimos trechos ali. Não, você gosta, você tá gostando, porque a Ele pessoa não interagiu sabe. muito, Tem horas né? que congela, que você fala assim, gente, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. O fato de congelar, igual você está falando, é natural pelo medo, né? A nossa emoção, medo, é ativada, ou as emoções derivadas do medo são ativadas, nós paralisamos, né? A gente entra num esquema, o corpo fica em alerta o tempo inteiro e a gente entra num esquema que a gente chama de luta ou fuga, né? E a gente acaba paralisando muitas vezes sem saber o que fazer. E aí a gente dá ensejo, de fato, à continuação disso, né? É muito, muito grave. É importante realmente que isso seja noticiado, né? Existem muitos crimes acontecem diariamente e não chega ao conhecimento das autoridades. As pessoas têm medo realmente de noticiar, de levar isso a registro. E é importante porque a legislação hoje nossa prevê diversos mecanismos para proteger a vítima. Doutor Paulo? Tem medo de quê, Se sente por exemplo? culpada, tem medo de... às vezes a delegacia, a pessoa não se sente à vontade de ir lá dizer que foi vítima. As pessoas ficam com vergonha. E a lei hoje em dia prevê, por exemplo, uma medida protetiva de urgência. A pessoa pode pedir uma medida protetiva de afastamento, para que a pessoa seja obrigada a não mais se aproximar, não mais entrar em contato, sob pena de prisão. Foi o que aconteceu no caso da atriz, né? A pessoa foi presa lá, teve uma prisão preventiva decretada porque ela descumpriu a medida protetiva. Ela voltou a entrar em contato. Então a gente tem que saber que realmente existem mecanismos para proteger as vítimas. E é importante realmente que isso não fique escondido, né? Porque as pessoas deixam realmente de registrar. E a gente acaba não sabendo realmente a dimensão disso. Marcela, estão perguntando no nosso WhatsApp, é uma excelente pergunta, né? Quais são os impactos emocionais e psicológicos nas vítimas, né? Claro, os impactos são desastrosos, na verdade, né? Quando tem três pilares que a gente costuma analisar em qualquer área clínica na saúde, né? Seja psicologia, medicina, enfim, que é a frequência, a intensidade e o sofrimento psíquico dessa pessoa, né? Qual é o sofrimento clínico que ela está passando com essa situação. Isso é importante para a gente distinguir, por exemplo, os casos mais leves, né, até os mais graves, onde de fato vai configurar aí os crimes, né? Então, a pessoa se sente extremamente invadida, né? Ela entra num sistema de alerta mesmo do corpo pelo medo, isso é natural, é instintivo nosso, né? E ela fica hipervigilante. O que é isso? Ela começa a fazer a checagem de segurança o tempo inteiro durante a rotina dela, né? Então eu começo a olhar se, às vezes eu posso confundir, por exemplo, pessoas na rua que têm um aspecto muito semelhante ao do perseguidor, né? Fisiológico mesmo. Então, chega nesse nível, né, da pessoa, de fato, modificar toda a sua rotina e, inclusive, ter questões muito sérias, depressão, né? Ela vai, na verdade, ela vai entrando, normalmente acontece dela se dar conta pelo aumento significativo da ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade, no geral, são os mais perceptíveis, né? E aí, alguns vão se aproximar mesmo aí do transtorno do espectro, transtorno
pós-traumático, né, onde de fato a gente tem uma situação, um trauma mesmo, né, uma situação de estresse muito grande ou situações de estresse, né, então a gente vai, a exposição ao estresse continuamente é desastroso, assim, para o organismo mesmo, né, tem uma cascata de reações no humor, na cognição, na responsividade aí da pessoa, da vítima. A gente estava vendo a série ali, Bebê Rena, né? Onde uma pessoa tem uma cena que a pessoa fala, ela não afeta a gente, você afeta, né? Para a vítima. Então, assim, fica muito claro que as pessoas fazem essa pressão na vítima também. E aí, quando você pergunta para ele, né? Qual que é a dificuldade? Que a vítima é culpada, né? Qual que é a dificuldade de procurar autoridade, por exemplo? Né? Muitas das dificuldades são emocionais. Você não consegue sair de casa. Vamos pensar, né? Se o Estado teve a necessidade de tipificar isso como crime, é porque o Estado não deu conta lá atrás de trazer uma estrutura para essa pessoa que está sendo perseguida, né? Assim, essa pessoa muitas vezes não tem rede de apoio, né? Então, quem são as pessoas que ela vai contar de fato para se abrir, para falar da vida dela? E outra, né? As instituições na área criminal, é risível sobre o apoio que eles têm emocional, psicológico, né? Assim, a gente não tem esses profissionais para fazer um acolhimento devido, né? Eu acho que na hora ali da delegacia, por exemplo, que pode ser virtual também, né? Não necessariamente presencial, mas é o momento mais dramático para a vítima, né? Assim, tem que contar, tem que falar o que aconteceu. Sim. Essa semana atendi uma moça que ela não conseguiu sair de casa para ir até o meu escritório para falar comigo. Teve que ser por videoconferência. Fica congelada, né, doutor? Sim. A gente está quase acabando, o programa já está chegando ao final, acho que é isso. É entender, ficar atenta, em qualquer caso que você se sentir constrangida, procurar autoridade, procurar um advogado, ver como é que age. Muito obrigada, viu, doutor Paulo, pela presença. Muito obrigada, Marcele. Enfim, o programa está terminando. Amanhã eu estou de volta. Kátia Fonseca chegando com o Melhor da Tarde. Um beijo, tchau. Sejam bem